Oi, gente! Estamos em mais um quadro do SIC Apresenta e hoje estamos com o nosso associado, Jones, da Globin Networks. Então, Jones, conta um pouco mais como que foi estruturar essa ideia de negócio. Na verdade, a consequência de toda uma jornada de desenvolvimento que se constitui em 3 portfólios. Então, o primeiro portfólio, o portfólio inicial, foi uma construção iniciada em 93, portanto, há 32 anos. E ao longo de 32 anos, com mais de 21 mil briefings de empresas dentro da nossa carteira e mais de 1.000 empresas com projetos realizados, a gente foi constituindo um segundo nível de portfólio, que é uma construção articulada em rede com outros associados. Então, a nossa própria estrutura, ela não dá conta de atender a carteira de clientes que a gente tem, mas a gente chama outros colegas, compõe uma força-tarefa e para cada empresa, então, se define a melhor maneira de conduzir essa empresa aos resultados desejados. É o nosso segundo portfólio. E de 2017 para cá, a gente veio constituindo algo que estava na mente desde o início, que é a construção de rede. Então, a nossa proposta de rede é estar em 5.570 municípios, sempre com o associativismo empreendedor, então de associações, de câmaras de indústria e comércio, das entidades empreendedoras que conosco trilham desde o nosso início. E como vocês categorizam esses serviços? Nós temos quatro estruturas de serviços no nosso portfólio de base. Estruturação, capacitação, impactação e aceleração de pessoas, profissionais e negócios. Para nós, o CNPJ ele é uma ilusão de ótica. A gente entende que as empresas são feitas por CPFs. E em cada CPF reside um desejo, uma vontade, uma necessidade. E que o entendimento desses objetivos, dessas vontades, desses sonhos, muitas vezes, desses empreendedores e daqueles intraempreendedores que lá na empresa se encontram, Paola, para nós, é o grande segredo do sucesso. Então, é uma empresa de serviços, a Globin, portanto, na razão social ela se chama Maxi Marketing. Então, Maxi Marketing é uma maneira diferente e abrangente, sistêmica e integrada de ver o marketing de uma empresa. Então, a gente entende o marketing estrategicamente, a gente entende o marketing como sustentabilidade de uma empresa, a gente não vê apenas o marketing ferramental ou instrumental, pelo contrário. Antes de tudo, a gente constrói posicionamento, a gente constrói entendimento estratégico, não é? Então, quando eu falo lá no pilar de estruturação, é estruturar tudo aquilo que a empresa precisa, seja do ponto de vista mercadológico, seja do ponto de vista de pessoas, de processos, das finanças, não é? Para que esse crescimento, que é a essência da Globin, seja um crescimento sustentável. Sim, não adianta só um tópico ser o que mais impacta numa empresa se os demais não conseguem, Nossa, Paola, tu pegou um ponto assim, sensacional. A gente constrói rede com consultores, com assessores, com empresas de TI, empresas de marketing, assessorias das mais diversas. A gente constrói de forma articulada com as consultorias que estão ali, muitas vezes na empresa, ou outras que a gente chama para participar do projeto porque percebe a necessidade. E o nosso maior trabalho com os colegas associados é tirá-los do ego e levá-los para o eco. Cada consultor pensa que a sua disciplina é a salvadora. Então é mais ou menos como o concurso dos órgãos. Qual é o órgão humano mais importante? É uma historinha muito conhecida. E a gente sabe muito bem que lá tem um que tranca e aí morre o organismo. Exatamente. Então a gente precisa da multidisciplinaridade, sim, precisa de concatenar os momentos em que cada um entra e precisa, como se fosse uma orquestra, lidar de fato com maestria com essa complexidade. E falando de disciplina, a gente pode pontuar então as capacitações, Explica um pouquinho mais essa vertente. Pois então, a gente entende que na Globin nós fazemos 3 coisas. Nós ensinamos a fazer, nós fazemos juntos e nós fazemos. Então, qual é a nossa grande alavanca? Desde os primeiros anos da empresa, a gente se tornou conhecido como uma metodologia diferenciada de treinamento. Então, nós fomos os primeiros no Brasil a levar o treinamento para fora da sala de aula, o famoso outdoor training, nós levamos para fora da sala de aula porque era muito chato. Então, quando eu lá estava, aos meus 20 e poucos anos iniciando a carreira, eu logo percebi que os treinamentos eram muito chatos. Foi assim que começou, na verdade, porque eu participei de um treinamento numa grande companhia que eu já trabalhava na época, e eu, coloquei na avaliação e me chamaram, vem cá. E aí eles me disseram, na verdade, vem cá, se tu acha que tu é tão bom assim, dá o próximo treinamento tu. E eu dei. E aí eles quiseram contratar eu como instrutor. Eu falei, não, vocês vão contratar a Maxi Marketing, vocês vão contratar a empresa. E a empresa começou assim, por levar soluções diferenciadas. No Desafio Delta, por exemplo, da época que a gente trouxe nesse ar livre, desenvolvimento, equipe, liderança, treinamento e ação. Como colocar em prática, através da capacitação, a transformação desejada pela organização, pela empresa. E como tu consegue pontuar uma característica em comum dos empresários hoje no quesito de liderança, de equipe? Bom, depende se tu quer dizer em comum ou incomum. Quer ver? Uma que é incomum, é bem incomum a gente encontrar um empresário que entende, uma matriz de gaps, O que é isso? Que entende que a sua estrutura ali tem gaps, E que esses gaps estão apontados, É a diferença entre o que deveria ser e o que é de cada sujeito, E aí desenvolve o que a gente chama de LNT, que é o levantamento das necessidades de treinamento. Então, hoje em dia, isso é incomum, Então, grandes corporações que existem aqui na região fazem. E eu digo, está ao alcance de todos fazer, porque invariavelmente o nosso empresário ele vai navegando sem rumo, agora tem uma oferta do SIC, agora tem aqui uma coisa lá, um evento não sei aonde, então não tem uma linha mestra que... Isso, exatamente, E em comum, o que tem os empresários em comum é um apelo às fórmulas mágicas. Então, assim, surgiu uma fórmula mágica, já sabe que vai ter um monte de gente se atirando naquela direção. Então, não existem fórmulas mágicas.
A mágica que a gente pode fazer na nossa empresa é justamente de fazer o simples super bem feito. O que é o simples super bem feito? Definir a estrutura organizacional, definir a lotação de cargos, definir as pessoas que eu tenho, entender qual é o gap que tem, o gap comum, né, entre todos que tem, e aí, né, suprir com treinamento, com desenvolvimento, né, trazer então convidados e principalmente criar uma educação corporativa. Não importa que eu seja, né, a eu empresa, pode ser uma empresa de um homem só, não tem problema. Né? Nessa minha empresa eu consigo perceber que eu preciso me desenvolver nisso e nisso e nisso. E aí, né, buscar os caminhos para que essa capacitação aconteça. Até porque o início de todo empreendedor, a pessoa sabe fazer o que caracteriza ali a empresa, o nicho delas, mas não sabe a burocracia por trás, administrar, liderar, né? Como você vê essa parte também? Sim, a gente entende, não é, que toda e qualquer organização ela tem pilares, não é? Então, o primeiro pilar é o pilar mercadológico. Então, às vezes eu sou um bom técnico, né? Eu sei fazer algo muito bem, certo? O fato de você fazer bem não lhe garante nada, nada, não? Só garante que você é um bom fazedor. E talvez deva continuar fazendo lá onde está fazendo, não é? Que talvez seja o melhor caminho, porque ser empreendedor não é para qualquer um, não é qualquer um que pode. Então, assim, primeiro eixo é o eixo mercadológico e aí vem a importância de comunicar aquilo que eu faço com propriedade, com assertividade e com consistência a ponto de alguém comprar aquilo. Então, a gente às vezes acha que simplesmente fazer bem feito é suficiente. Não garante. Não é. E aí esse é um outro traço em comum entre as nossas empresas, né? A gente tem um traço na nossa região que é eu faço bem feito, então alguém vai reconhecer. Não é bem assim. A gente precisa comunicar de uma forma cada vez mais intensa, né? Segundo, organização. Então a gente precisa, não é, fortalecer a organização. Tem empresas que vendem muito bem e vendem muito, mas não são organizadas. Então hoje de manhã eu estava em reunião com uma cliente, ela me dizia, pô, eu mandei uma mensagem para aquela empresa X e até agora não recebi retorno. E não há desculpa, né, para isso. Não há o que dizer em torno disso. Claro, essa instantaneidade que se quer, né, também eu acho um pouco aviltante, né? Então, mas vamos lá. Uma mensagem em rede social, ela deve ser respondida, né, no máximo de um dia para o outro, né? Então, um WhatsApp enviado precisa ser respondido imediatamente? Não, é que nem agora. Agora alguém vai me enviar, tem gente me enviando, eu estou recebendo, mas eu não vou responder a todos, né, imediatamente. Então existe um tempo razoável. Quer falar com a pessoa? Liga para ela. Então, organização é sobre isso. Como é que a nossa empresa se propõe, né, a atender as demandas do mercado e a realizar o objetivo desejado. Terceiro, gestão de pessoas. Então, invariavelmente, né, mesmo sendo a empresa de um homem só, precisa ter uma gestão de pessoas, uma gestão do tempo, né? Tempo, literalmente, é dinheiro. A gente não conta muitas vezes o tempo como dinheiro. Então, hoje, por exemplo, você tem a inteligência artificial como um mecanismo para ganhar tempo. Então, quanto mais tempo a gente resistir, por exemplo, à ideia de que a IA pode ser uma inteligência ampliada e não apenas artificial, né? Uma inteligência que pode me proporcionar ganho de tempo e, inclusive, ganho de qualidade, né? Desde que eu saia do ponto de resistência e venha para um ponto de colaboração com ela. Não posso brigar com a inteligência artificial. Eu preciso colaborar com ela e trazer ela para o jogo e identificar na minha empresa, por menor que seja, de que maneira que a gente ganha tempo com ela. E o quarto pilar, e esse ele é subestimado desde o início, né? Me diz aí qual é o empresário que começou a sua empresa com plano de negócios. Me diz aí qual é o empresário que começou a sua empresa com fluxo de caixa projetado. Até pode estar anos no mercado e ainda se perde nisso. Se perde. Então, assim, finanças, no meu entendimento, é o grande assunto do momento, né? A essência da Globin, ela é uma essência de educação. Então, se a gente for olhar na essência, um desejo maior meu e dos que estão comigo é de proporcionar ascensão social através da educação. Aquilo que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com muitas pessoas. Eu busco uma ascensão social em massa através do conhecimento, através do aprendizado e através dos domínios dessas 4 competências, né? Mercadológica, organizacional, pessoas e finanças. Os 4 cantos de uma empresa são exatamente esses. Se a sua empresa está com 3 cantos só, presta atenção que tem problema. Então, hoje, a educação para finanças, ela é fundamental. O aprendizado sobre como a gente lida com finanças pessoais, né? Sobre como a gente projeta, né, o nosso futuro financeiro e a própria empresa, afinal de contas, né? Como que ela organiza as suas finanças, diz muito sobre ela. Muito, né? Sinaliza muito. Por isso que nós, né, estamos ali tendo um olhar sobre educação e sobre gestão. Nesse aspecto das finanças, né, nós temos um BPO financeiro, a Globin Finanças, é uma empresa que organiza as finanças pessoais das pequenas e médias empresas. Então a gente tem lá, né, contas a pagar, contas a receber, um consultor que dá feedback sobre as finanças. Bom, então o que a gente traz, né? Que esses 4 pilares, então, né? O mercado, a atuação mercadológica de qualquer empresa, a organização, a maneira como ela se organiza para atender as demandas desse mercado, a gestão de pessoas, a estruturação necessária, a capacitação necessária para que as pessoas entreguem o resultado desejado. E, evidentemente, uma boa estratégia e execução financeira, né? Esses elementos se tornam determinantes para o crescimento, para a sustentabilidade global, que é um dos grandes objetivos da Globin. Globin significa Global Business Innovation Networks. Então, o que é isso, não é? A gente tem um pensar global e um agir local. A gente entende que em cada localidade, né? Eu sempre falo, 5.570 municípios, né? Como é que a gente vai conseguir isso, né? Um de cada vez, né? Como é que a gente vai conseguir formar redes, né? Networks, né? Múltiplas redes associativas privadas. O que nós queremos? Existe aqui na cidade dezenas de empresas que entre si têm traços em comum, têm clientes em comum, têm um cliente-alvo em comum e poderiam estar pensando juntas. E cada uma está pensando isolada. Então, o nosso grande desejo, né? Com o Portfólio 3, né? O P3 da Globin, né? São os founders locais. Nós queremos formar redes com essas empresas, né? Empresas que têm entre si os mesmos desafios, que têm, obviamente, então, né? Estruturas, né?
semelhantes e não são concorrentes. Então elas não concorrem entre si, somam entre si, encontram um founder em comum, que é o facilitador associado nosso aqui na cidade, e através disso eles começam a pensar, né, colaboração nas mais diferentes frentes. Hoje tem muitos pensamentos enviesados, né, com relação, por exemplo, aos perfis. Né, o sujeito já arranca, uma coisa que eu não aguento mais ouvir: não tem gente, não tem gente, não tem gente, não tem gente. Vamos lá, né? É evidente que não está fácil e o sujeito dizer assim que está sobrando candidatos, né, para a tua vaga, né? Agora, que há o que fazer para que a gente seja mais atraente e retenha talentos, então isso há o que ser feito. Né? Então é muito mais... De ambos os lados, né? Do candidato e do empresário também. Isso. Né? Por isso eu trago com muita importância a escola. Aqui na SIC, há uns anos atrás, a gente fez uma escola de vendas. Então foi muito legal aquele período, né? Porque dezenas de pessoas passaram pela escola de vendas, era operada pela Globin, né, em parceria com a entidade, e muitas pessoas que passaram por aqui hoje são empresários. Não é? Porque lá naquela época eles estavam iniciando e foi inoculado neles uma essência de conduta, né, que diz respeito ao saber de cada um, ao fazer de cada um e principalmente ao ser de cada um. Então lá atrás a gente plantou alguns fundamentos que hoje estão por aí, né, como empresários, e empresários muito melhor estruturados talvez do que outros que ficam pensando que desenvolver pessoas é o quê? Nada, não faz, não desenvolve, né? Ele quer o cara pronto, isso. Né? Tem uma iniciativa aqui na cidade, que o prefeito comentou comigo, de parceria com o SESI, talvez, né? Enfim, eu achei super interessante, porque está formando gente, está formando mão de obra. É muito provável que, por ter essa característica formadora no município, mais iniciativas venham para o município. Então, assim, é o poder público também fazendo a sua parte, fazendo o seu movimento, qualificando e tornando o Garibaldi, então, cada vez mais, né, atraente para esses negócios. E fiquem ligados, né? Acompanhem as redes sociais da Globin e a gente deseja, então, sucesso e vida longa para vocês. Quero pedir, né, para você, tem lá um número de WhatsApp. Nesse número de WhatsApp vai ter 4 perguntas. Então, é a maneira como a gente se conecta com as pessoas. A gente chama de Globin Players. Então, né, vai lá no WhatsApp, manda, né, um oizinho, vai vir as perguntas, responde, né, e aí a gente inicia o relacionamento. É o ponto de entrada conosco, construção de rede conosco respondendo. A primeira pergunta é: o que você mais quer da sua vida? Então, a gente quer entender o que as pessoas mais querem das suas próprias vidas para ajudá-las a realizar os seus maiores objetivos, sonhos e desejos. Muito bem. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.